Meu nome é Tagliane Riede, tenho 41 anos. Eu emagreci 15 quilos em 3 meses. Eu tenho duas filhas, uma de 8 anos e uma de 4. Eu, antes das gravidez, eu era uma pessoa extremamente ativa, principalmente na primeira gravidez, mas engordei muito, engordei 27 quilos na primeira gravidez. Ficou 10 quilos depois que eu não consegui emagrecer. Daí tive uma segunda gestação, que eu mantive aquele peso da primeira e aumentei um pouquinho mais a segunda. Nesse processo, questões pessoais, a gente mudou de estado. Eu fiquei exclusivamente em função das meninas, né, em função da família, e esqueci de mim, né, totalmente nesse processo de questão de emagrecimento e me doei totalmente a essa questão familiar, né, deixando de lado as coisas que eu gostava do meu trabalho, né, questão da atividade física, alimentação, então nem se fala, né, então assim, a autoestima lá embaixo. Até tentava algumas dietas, mas eu sempre iniciava, mas não tinha uma sequência, assim como não estava mais tendo sequência na atividade física também, né? É um processo difícil, porque você sendo da área da saúde, as pessoas acham que você sabe o que fazer, né? Então, você sabe o que fazer, né? Cuidar da alimentação, fazer atividade física. Só que não é bem assim, né? Existe toda uma questão emocional também. E eu me travei nesse processo, né, de questões de me cuidar, né? Então, meu foco era outra coisa. Eu acabei não tendo uma continuidade, que é o importante, né? Num processo de, da tua saúde, enfim. Então, se tu quer resultados, você tem que ter continuidade. E eu tava nesse processo de começar uma dieta e não ir para frente, de começar a atividade física, mas não ter um hábito, né, diário, um hábito que desse um resultado. Então, eu tava não com tanto apoio da minha família, mas eu me senti extremamente motivada quando nas férias desci para ver minha família, né? E minha cunhada estava num resultado lindo do processo dela de emagrecimento. E aquilo me motivou muito. Aquilo me mostrou como uma coisa, entre aspas, simples, pode mudar tanto, sabe? Não só é aquela parte estética que tu tá vendo, mas muda tudo, sabe? Muda a tua postura, a, a tua relação com a comida, a minha disposição, como eu lido com o dia a dia, com as minhas filhas, com os problemas. Então, reflete muito isso, sabe? Então eu era uma pessoa, estava uma pessoa muito triste, muito triste, muito magoada e muito por esse processo de não ter o controle das coisas, de mim, de uma alimentação, de uma atividade física. Então eu jogava muita culpa, e isso, né, remoendo muita coisa. Nesse processo de emagrecimento, por 2 meses eu não coloquei açúcar na boca. Eu coloquei na minha cabeça que eu iria conseguir e não tinha nada que me tirasse desse foco. Eu procurava também não comprar muita coisa, embora minha geladeira nunca ficou sem doces, sem sobremesa, a minha casa nunca ficou sem bolo, porque tem criança, né? Como eu falei. Então, assim, mas tu tendo foco, tu tendo objetivo, é muito difícil acontecer alguma coisa que te tire desse caminho. Não é fácil, mas o resultado compensa, entende? Então vale a pena você dizer não para uma fatia de pizza, porque eu poderia muito bem, sabe, questões pessoais, eu poderia ter muito bem me dado essa desculpa para me encher de porcaria, me encher de doces. Ah, eu não tô bem, eu vou comer, né, tal coisa. Então, assim,
Eu fui firme e tem que ser nesse processo, não tem que dizer assim: "Ah, mas é final de semana. Ah, mas é aniversário de fulano", sabe. Eu acho que nesse primeiro período que é o emagrecimento, é o teu objetivo, fazer isso é essencial. E foi essencial para mim. Até as minhas filhas, se eu ia pegar alguma coisa, elas me diziam assim: "Mamãe, você pode?" E elas nem me ofereciam, assim, às vezes elas diziam: "Mamãe, tinha tal coisa na festinha, mas eu não trouxe porque eu sabia que a mamãe não podia comer". Eu disse: "Que bom, filha, eu agradeço", né, enfim. Então, assim, elas tão pequenas, né, e eu fico muito orgulhosa de estar passando que assim, hábitos saudáveis, né. Então elas me falam: "Mamãe, isso aqui é muito saudável, não é?". Então elas comem a gente come a mesma comida, né, então é algo que a gente se habitua, a gente se adapta, tudo se adapta. Então, se a gente estava comendo lá uma caixa de chocolate no final de semana, né, a gente é muito bem capaz de não estar nem aí para o chocolate ou eventualmente dar aquela vontade de comer um pedaço de chocolate, mas o fato do teu controle é muito gratificante, muito bom. Então, hoje eu vejo a Tagli, sabe, ela tá se construindo ainda, porque não é só quilos, né, tem todo o lado emocional também, mas hoje eu vejo a Tagli. Hoje eu vejo a Tagli no espelho, hoje eu vejo a Tagli através das minhas filhas. Vale muito a pena. Vale muito a pena tu se reencontrar e vale muito a pena tu reencontrar a tua saúde, né, que é o principal. Em relação às dietas, comprava revistas, fazia aquelas dietas de revista. Quando comecei a trabalhar em academia, fazia dietas e daí com suplementação, mas tudo isso sem o acompanhamento de um profissional da área. Sempre foi muito difícil essa relação com dieta e eu sempre estava fazendo, mas nunca tendo uma, uma continuidade que desse um bom resultado, né? Então, essa dieta foi, sem dúvida, um divisor de águas. Né? No começo, a gente fica muito assustada até da quantidade de comida. Às vezes, eu no início, eu não conseguia comer tudo, né? Mas empurrava. Eu tentava empurrar porque, não, acreditando, né, que aquilo ia dar certo e deu, realmente deu. Não passando fome, sabe? Não passando fome mesmo, parece brincadeira. Eu achava muito esquisito falar assim, é, nossa, é muita comida, sabe? Mas a Kelly dizia, ó, tem que comer tudo. Tenta comer tudo. Ah, se, né, não faz um lanche aqui, junta o lanche com a janta. Daí era mais difícil de comer, porque daí já tinha o lanche que tu não conseguiu comer, mais a janta, enfim, né, nos processos de adaptação do início do emagrecimento. Mas foi muito bom e esse fator, assim, o fato de ser algo simples, o feijão, o arroz, a carne, né, as verduras, a fruta, os ovos, a batata, o pão, vai comer pão, gente. Então, assim, são os alimentos básicos, né, que nutre, que são essenciais para ti e que vão te fazer bem e que tu vai emagrecer comendo muito. Eu tenho muito a agradecer a Kelly, muito. Tá sendo bom, muito bom pela pessoa que ela é. Me incentiva muito. É uma pessoa assim que te dá um norte em todos os sentidos, né? Pessoal, psicológico, atividade física, alimentação. Então, ela tem conhecimento e passa isso com maestria em todos os sentidos. É uma pessoa que me mostrou que vale a pena investir em você, né? Investir na gente, que vale a pena fazer o que tem que ser feito, né? Então, assim,
a dieta é essa. Se você fizer, vai ter o resultado. A escolha é tua. Ela fala isso. Que a escolha é nossa, né? Ela te mostra o caminho. Kelly é de um espírito alegre que nos deixa pra cima e que nos faz acreditar. E eu agradeço muito, de coração mesmo. Isso eu vou levar pra vida, né? Faça a sua parte em tudo, né? Coloque o pé no chão, fique aí de mimimi e achando que amanhã é o melhor dia de começar. Sonhe, sonhe e faça acontecer. Em relação à alimentação, eu me sinto segura. Nesse período, eu acho que eu tive um momento de compulsão, de dizer assim, nossa, eu extravasei de comer até doer mesmo, sabe? Mas assim, no outro dia eu já voltei à minha rotina, eu já voltei aos meus hábitos que agora vão ser para minha vida, que eu quero que seja e vai ser para minha vida. Além de me sentir uma pessoa muito melhor, sabe? Uma pessoa que se sente segura, sabe? Se sente segura em suas atitudes, que se sente segura em relação às filhas, que tem muito, muito para aprender e muita coisa para realizar. Quando eu comecei, eu disse que eu queria ver aquela Tagliane que eu tinha saudade. Aquela Tagliane que eu tinha que me fazia falta. E hoje ela tá aqui. Tá se construindo ainda, mas tá aqui. Já tô conseguindo vê-la. Então, só alegria. De agora em diante é isso, sabe? Paz no coração, saúde, novos objetivos e ter uma relação feliz comigo, com a comida e com a minha rotina, com as minhas filhas. Eu quero levar isso para a vida delas, que elas tenham né, uma vida saudável, né? Então, atividade física, alimentação saudável, que isso seja, né, para nossa vida, que a gente possa levar isso para os nossos filhos e que eles entendam e que a vida seja leve, não seja tão pesada, né? Não só de peso, mas que a gente consiga tirar esse negócio de estar tão pressionado em relação a corpo, né? A mulher, enfim, é tão pressionada, né? Em relação a isso de ter um corpo maravilhoso, bonito, tudo em cima. Então, assim, que tenhamos saúde e que sejamos felizes. E é isso. Obrigada, Kelly. Obrigada.